Olá, sejam todos muito bem-vindos para o Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop. O Grupo Sinop que está nesse período falando muito disso, né? De juntos para transformar. Como todo mundo junto consegue transformar uma cidade, transformar a vida das pessoas, proporcionar mais momentos bacanas, realizações de sonhos. E nessa temporada do podcast, que aliás é a primeira temporada, a gente quer falar do quê? Da história de Sinop, das conquistas, da economia, da história da cidade, do campo. E para começar, dois super convidados, talvez até conhecidos de vocês. Primeiro deles, professor Luiz Arardi. Tudo bem, professor? Tudo bem, João. E é uma honra a gente estar aqui participando desse trabalho. Aliás, o professor, ele está escrevendo o livro dos 50 anos de Sinop. A gente estima, ele, né? Mais de 500 páginas. E sabe quem vai estar nesse livro? Nosso outro convidado também. O Enio Pipino Sobrinho, presidente do Grupo Sinop. Tudo bem, Enio? Tudo bem, João. É bom estar aqui, sem dúvida nenhuma, poder agregar e conversar um pouquinho da história de Sinop. Né? Pessoal, vamos começar pelo começo? Como a gente veio parar aqui? Assim, como surgiu isso? Lá atrás, né? O governo decidiu investir nessa região, foi a população, foram os pioneiros. Como aconteceu isso, professor? Eu vou tentar sintetizar bem, porque a história é longa. Né? Quando a gente fala da história de Sinop, ela está num contexto, né, a nível nacional, lá no início da década de 1970, quando o governo brasileiro resolve, né, voltar-se para a Amazônia, né, e aqui desenvolver, né, um grandioso projeto de colonização. E havia até aquele lema, né, integrar para não entregar, né? E com isso, o governo... Então, a história de Sinop começa por aí. Né? Então, há toda uma política, né, de ocupação da Amazônia, de desenvolvimento, de busca de novas fronteiras econômicas. E é nesse contexto que a cidade de Sinop vai surgir. Né? E aí o governo, dentro de toda a política, né, que ele desenvolveu na época, ele buscou também atrair, né, empresas colonizadoras lá do sul, do sudeste, que já tinham, né, larga experiência de colonização. O exemplo é a colonizadora Sinop, né, que já tinha fundado várias cidades lá no estado do Paraná, né, tinha já uma grande experiência no processo, e atraiu, né, como a empresa para cá, para que viesse aqui desbravar uma região, né, que precisava realmente ser ocupada. Então, essa história de Sinop, ela começa lá nessa época e vem, né, se desenvolvendo ao longo do tempo, né, e tornou-se a cidade pujante que ela é hoje. E diz uma coisa, Enio, na época em que isso aconteceu, você lembra da tua idade? Quando foi a fundação de Sinop, eu tinha 9 anos. Você tinha 9 anos? 9 anos. E qual é o teu parentesco com os pioneiros? Eu sou sobrinho do Enio Pipino, da nona Nilza de Oliveira Pipino, né? E convivi muitos anos com eles, né? Desde que eu nasci, tinha uma convivência como de pai para filho, né? E a primeira vez que eu vim para cá foi na inauguração, né? E achei muito interessante porque ali já começa a dar uma visão do perfil dos fundadores, né? Com a coragem que eles tinham, principalmente convidar as pessoas pioneiras para vir para cá, num lugar tão distante do centro, de regiões bem desenvolvidas como São Paulo, Santa Catarina, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, são pessoas de extrema coragem que acreditaram no projeto. Para isso, tinha um projeto. Não era somente uma ideia. Existia um projeto de colonização. Mas me fala uma coisa, você tinha 9 anos de idade, isso era muito jovem. Sim. Você lembra dessas cenas? E como é que é? Chegou alguém lá em casa, no almoço de domingo, e falou assim, vamos lá pro Mato Grosso. Como é que era isso? Foi uma coisa que no começo falaram, vocês são doidos? A gente vai atravessar o Brasil. Como é que foi esse processo? Interessante a tua pergunta, João, porque assim, de fato a gente reunia a mesma família. Final de ano, então, eram mais de quase 100 pessoas reunidas. Então, assim, a gente passava, mas essa discussão, ela não participava nesse número de família, participava com poucos membros, né? O senhor Enio Pipino, né? O senhor João, que conviviam muito, né? Nesses 52 anos juntos com um parceiro. Então, ali, até na troca de olhar, eles já sabiam o que eles estavam conversando um com o outro, né?
E quando surgiu esse convite, bem lembrado pelo professor, eu vi que neles, mesmo pequeno, eles não tiveram nenhum tipo de incerteza do que foi feito no Paraná poderia ser feito no Mato Grosso. Pela experiência de colonização, pelo sucesso que teve no Paraná, pela organização de fazer as cidades, de criar as cidades, do modelo de criação de cidades, ele falou, nós podemos levar isso para o Mato Grosso. Por isso que o convite do governo federal foi muito, acho que casou o convite com empresários certos para poder desenvolver, né? E diz uma coisa, professor, você conhece esse plano? Você sabe como é que foi o plano inicial? Veja bem, né? O Enio citou bem. Quer dizer, além, né, de toda a experiência já que havia, né, os colonizadores, né, o Enio Pipino, João Pedro Moreira de Carvalho, Dona Nilza, além de tudo ser do espírito arrojado e empreendedor que eles tinham, naturalmente, né, que eles atenderam o chamado do governo federal, né, buscaram adquirir aqui na região uma área, a qual foi dado o nome de Gleba Celeste, né, uma área grande, 500 e poucos mil, né, hectares, e eles fizeram todo um levantamento da área, né, e, né, elaboraram o projeto de colonização, ao qual deram o nome de Gleba Celeste, né, dividindo essa gleba em fazendas, sítios, chácaras, né, e também, né, dentro desse projeto, naturalmente, idealizaram, né, 4 cidades. Inicialmente, né, as 3 primeiras Veras, Santa Carmen e Sinop, e posteriormente a cidade de Cláudia. Então, foi um mega projeto, né, que a empresa, né, elaborou, e quando veio para cá esse projeto, naturalmente, que eles já tinham, né, saiu da cabeça deles, né, foi para a planilha, para o papel. Quando eles vieram aqui, né, fazer a demarcação da gleba, eles já havia o projeto, né, já tinha esse projeto de colonização, e que, aliás, foi muito certo, como o Enio citou, pela capacidade que eles tinham, pela experiência que eles tinham, e por aquele espírito mesmo, né, de conquista, né, de olhar sempre para o futuro. Mas eu fico imaginando como deve ter sido difícil. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui, 50 anos depois quase, a gente tem e-mail, a gente tem telefone celular, eu vim de avião, a gente tem avião. Naquela época não tinha nada disso, né? Como que era esse processo de você desenvolver uma cidade no meio do nada naquela época, sem tecnologia nenhuma? O que precisava, além do arrojamento deles, não sei se essa palavra existe, arrojamento, mas o que precisava para entregar isso? O conhecimento, a coragem, eles precisaram largar parte da vida ali no sul e vir para cá? O que eles abriram mão para conseguir desenvolver uma cidade desse porte? Acho que principalmente é o conforto de você já ter uma estrutura, né, vivendo lá no Paraná, né? Mas o homem, quando é empresário, a pessoa, quando é empresário, ela vive de desafios, né? E eles viviam de desafios, né? Eles não fizeram só isso, fizeram outros empreendimentos, né? Então, abrir cidade é um da base da estrutura da ideia deles, mas eles fizeram outros projetos também. Eu acho que esse comodismo não existia no grupo, não existia neles, nem tanto no seu João como no seu Enio também. E tinha a Dona Nilza, que era uma pessoa que fazia essa ligação entre os dois e que dava esse total apoio de falar assim, olha, porque a mulher ela tem uma visão superior ao homem, né? Hoje a gente está descobrindo isso, porque talvez ela tenha um feeling de coisas que no detalhe ela enxerga, né? E quando ela falava sim para eles não, é só falar sim, o restante eles iam fazer, né? Mas sempre perguntavam para eles. Agora, sem dúvida nenhuma, João, hoje a gente tem muito mais facilidade, né? Mas naquele tempo teve o apoio do governo federal, sem dúvida nenhuma. A primeira vez que eu vim para cá, para Sinop, nós viemos de Búfalo, que é o avião, um avião antigo. Hoje é antigo, mas na época era aqueles que traziam cargas. Então, assim, trouxe tratores, trouxe maquinário,
Estou entrando até na parte do senhor, né? Não, professor, me permite, porque o senhor é Vieram historiador, num né? avião, Todo um trator. direito, Porque ele tem a carga. Então, assim, a gente vinha, né? Tinha aqueles bancos que a gente colocava 8 bancos no avião, numa fileira, né? Tipo aqueles filmes americanos. Aqueles de guerra. De guerra, isso que eu ia falar. Então, vinha a gente sentadinho, com o cinto de segurança lá, né? E eu era pequeno. E atrás a gente olhava, vinha os caminhões ali atrás, esteira, tudo, cabia tudo no meio da gente. E descia na estrada de terra aqui, que já era aberto, porque teve que vir por estrada, fazendo picada, né? Para chegar aqui, e a gente descia. Então, a gente já desceu de avião. Mas muita gente veio pelo mato, e a gente tem que relevar esse pessoal que teve mais coragem para poder vir no mato, enfrentar uma série de dificuldades. Hoje a gente fala de GPS, né? Naquele tempo existia uma coisa que eu aprendi lá no sul, professor, como medo de terra. Você pode medir pela corda, você pode medir pela trena e você pode medir pelo cachimbo. Pelo cachimbo? Porque você dá 3 baforadas, ele monta, sai a fumaça e você vai seguindo o caminho. Então, assim, isso eu não sabia, aprendi lá em Santa Catarina, né? Então, assim, é muito interessante essas histórias, né? E eles viveram. O senhor Enio pegou 8 malárias. Né? 8 malárias. Então, para tratar de malária aqui era a coisa mais simples. Então, quando chegava lá em Maringá, às vezes ele chegava com febre alta, ele ia para Cuiabá, porque ninguém sabia o que era malária lá em Maringá. Ia para Cuiabá e tratava e voltava. Então, pegou 8. Então, esse largar, como você fez a pergunta, e desculpa me estender, né? Mas esse largar o seu... Hoje todo mundo fala do seu zona de conforto, né? Hoje todo mundo fala, tem zona de conforto. Acho que zona de conforto era naquela época, você largar de toda a sua estrutura e vir para cá e enfrentar e ficar aqui, né? E principalmente quando você abre uma região dessa, o idealizador, ele tem que estar à frente. Se ele viesse aqui, ele, o Sr. João, traçasse o plano de abertura, fizesse no papel o desenho e voltasse para o Paraná, provavelmente muita gente ia voltar, não ia acontecer. É o exemplo, né? Então, carrega, né? Posso dar um pitaco nisso aí. Porque O senhor chegou quando aqui? eu cheguei em 83, já 9 anos após. Né? Agora, eu gostaria o Enio colocou bem. Eles vieram, né? Criaram toda uma condição para que viessem também, né? Pessoal lá do sul, do sudeste, de outras regiões. Agora, uma coisa que muitas vezes acontece, no caso da colonizadora, eles vieram, enfrentaram, permaneceram, ficaram, não deixaram, não fizeram como muitas vezes é feito, né? O pessoal cria uma situação, cria uma cidade, e aí larga, Deus dará e pronto, né? Aí é uma das razões, inclusive, do que levou Sinop a ser o que ela é hoje. Né? Porque desde o primeiro momento, em todos os passos que a cidade teve, né, os nossos colonizadores, eles estiveram presentes. Né? Desde o início e até hoje, né? Até hoje está presente aí na empresa. Mas é aquele negócio, professor, é o plano. O plano, né? Então, aconteceu no Paraná isso. Então, quando eles abriram as cidades no Paraná, eles tiveram esse plano. Por isso que, com a estrutura que eles montaram, por isso que foi feito o convite, né? Para eles poderem vir para o Mato Grosso. Mas é como bem lembrado, não é só abrir a cidade, é você montar a estrutura, é você depois procurar um líder de uma comunidade e fazer ele prefeito, você trazer hospital, você abrir igrejas, você trazer escola, construir, trazer os professores, né? Eu me lembro bem que quando veio, o senhor vai lembrar dele, do Perdigão, se eu citar, o Perdigão foi meu professor em Maringá, né? E era uns caras extremamente competentes. Foi feito o convite para ele lá, onde eu estudava. O senhor Enio foi um dia comigo lá, falou, quem que é teu professor de educação física? Falei, é o Perdigão, era um baixinho, né? E aí fez o convite para ele, e ele falou, não, eu vou embora. Então, assim, era saber fazer o convite, né? Mas falar assim, vão para lá, mas você não vai estar sozinho. Eu vou te dar uma estrutura para você poder desenvolver a tua profissão.
Você não vai lá só para poder dar aula, você vai além de dar aula, você vai aprender da aula. Se você não sabe, você vai saber o desafio que é dar aula lá naquele lugar onde tem que pegar a criança e ela vai vir de lugar longe, ela vai ver a primeira bola, ela vai ter um contato primeiro com o professor. Então, é um outro projeto de vida, João, como você falou. Não é só um projeto de terra, não é idealizar um projeto de abertura de cidades, é um projeto de vida da pessoa também. E é engraçado porque essa história é quase um curso de MBA. Eu tô ouvindo aqui falando, por quê? Porque o que a gente fala hoje que é mais moderno no mundo dos negócios? Parte de motivação, a parte de propósito para você não trabalhar só por dinheiro, é pelo propósito. Eu imagino que o Pedro Digão, não conhecia não, conheci agora, para estar lá no Bem Bom em Maringá, de repente falar, vou pro meio do mato para treinar um monte de garoto ali, ele teve que sair da zona de conforto, mas tinha que ter um propósito muito grande nisso. Então, a minha dúvida é, vou chegar no propósito, mas queria começar por uma outra coisa, que é o que o pessoal comenta aqui comigo, né? Quando a gente comentou até do podcast, eu leio as mídias todas da cidade. E aí, de vez em quando eu vejo, achamos uma capivara no centro, apareceu um jacaré. Isso hoje. Como que era na época? Quando desceu ali o avião, vocês não tinham medo? Os bichos que tinham aqui, já tinha chuveiro para tomar um banho? Coisas básicas assim, tinha um fogão para cozinhar? É uma pergunta que ou tinha um fogo a lenha? Era um alojamento? Como é que funcionava? Então eu vou falar. Alguém ficou doente, tinha um médico? Eu era criança, né? E não é com o professor, mas assim, eu vou falar quando eu vim para cá. A empresa, ela construiu algumas casas de madeira que usava para os funcionários ficar, né? E a gente veio, o hotel aqui era aquele hotel, como é que era, do outro lado do Parejo, né? Então já tinha um hotel. Tinha um hotel, construiu, o pessoal veio, construiu o hotel, porque tinha muita gente que vinha para cá, mas era um hotel muito simples, mas era o hotel da cidade. O principal e único hotel que teve um pioneiro de grande visão de vir fazer um hotel. Pô, então veio de lá de baixo, né? Corajoso, parabéns a ele e a família. Tinha essas casas de madeira. Então eu me lembro bem que quando eu fui tomar banho, era aquele banho que a gente tomava com aquele chuveiro que você enchia a água, né? E depois, hoje, você puxava a corda e ele saía a água, você ia tomando banho naquilo. Era aquele. Mas a gente não reclamava, a gente se divertia. Energia elétrica tinha? Não era motor a diesel. Tudo no diesel. Né? E era assim, né? Esse começo aí, havia os motores, né? Mas era comum, eu vim bem depois, era comum, né? Muitas vezes ou quebrava o motor, ou faltava o diesel, às vezes a estrada ficava intransitável, e era comum a gente ficar aqui dias e dias, né? Sem energia. E como o Enio fala, né? Tudo era divertido, tudo dava certo, e aí, sabe? Ainda bem que vocês fundaram essa cidade lá atrás. João, interessante que se formava uma família, se formava uma comunidade. Porque, por exemplo, ou você é amigo dele, ou você é amigo dele. Eu não tenho outro para ir buscar, eu não tenho como eu vou ver minha família. Eu vou ver minha família daqui, sabe Deus quando. Eu vim aqui para fazer, para construir, para abrir fazenda, para abrir sítio, para abrir chácaras. Eu vim o pessoal veio para plantar. Então, assim, esses para voltar lá para o sul era muito difícil. Então, eu tinha que ter amigos mesmo. E eles se uniam, porque era muito interessante naquela época de que dificuldade existia. Mas, ao mesmo tempo, eles compartilhavam o que eles tinham, né? Se você tinha o frango ali, o outro tinha o arroz, o outro tinha o feijão. Então, eles trocavam isso sem interesse financeiro. Era assim, estamos juntos, vamos crescer junto? Então, vamos crescer juntos. Até porque na dificuldade as pessoas elas se tornam mais amigas, né? Não tem como. Bastante, né? Só na dificuldade. Então, isso, né? Eu teve enfim, né? O prazer de ouvir, né? Muitos, né? Então, era como o Enio falou. Quando chegava aqui alguma família, o pessoal que já estava aqui recebia, levava para casa, né, dava todo o atendimento, né? Acolhia tudo que era necessário. E então criou um vínculo muito grande, né, entre esse pessoal. Quer dizer, como o Enio falou,
eles vinham, era difícil de voltar pela distância, né? Pelas condições também das estradas. Então, ele vinha mesmo para ficar, né? E quem quando veio, vinha- veio como? Não é só o propósito. Teve algum benefício? Ô, João, A é colonização assim, contribuiu? todo esse pessoal que veio para Sinop, uma vez apresentado o projeto, né, feita a abertura da cidade, todos que vieram aqui, naturalmente que eles vieram em busca de um futuro melhor, principalmente para a família, para os filhos, né? Então, quando eles deixaram lá nas suas regiões de origem, Paraná, a maioria do Paraná, Santa Catarina, mesmo do Rio Grande, eles vieram com o propósito mesmo de vir e ficar, né? Sabiam que iam enfrentar dificuldades, como enfrentaram, né? Mas eles vieram com esse propósito. E tanto né, que muitos daqueles, né, que vieram acabaram, né, enfrentando as dificuldades. Uns né? voltaram, Mas né, professor? alguns voltaram. Alguns voltaram e depois Se arrependeram. se arrependeram e retornaram. Mas essas famílias, a maioria, enfim, nós temos exemplos hoje de um grande número de famílias pioneiras de Sinop que permaneceram e hoje estão aí os filhos, os netos aí, né, tocando a vida. Né? Então, quer dizer, esse começo foi difícil, mas elas, como você perguntou, elas vinham com um propósito realmente, né, de recomeçar a vida. Então, isso aí eu acho que foi muito importante, porque com tudo isso, né, não é qualquer coisinha que eles iam desistir, vão voltar. Né? Então, esse pessoal ficou, deu a sustentação necessária, aí vieram vindo outros, e mais outros, e foi levando a cidade para... E sempre com a presença, que eu sempre gosto de citar, com a presença determinante dos colonizadores, né? Quer dizer, toda vez, né, que havia necessidade de resolver N coisas, o pessoal, isso aí eu falo porque, né, me dito pelos próprios que vieram, né, aqueles que viveram essa história. Então, eles realmente, né, tiveram, né, ficaram porque também foi dado condições para ficar. E quais foram as condições que foram dadas para as pessoas ficarem? Olha, para começar, muita gente veio para cá, porque esse pessoal que veio, na verdade, nós estamos entrando já na história das famílias pioneiras, né? Esse pessoal, se fizeram um levantamento, a maioria deles tinha experiência lá no Paraná, principalmente, com o plantio do café, né? Então, eles vieram aqui para se dedicar à lavoura cafeeira, né? E houve realmente muitas plantações de café aqui. Agora, na época, tudo era mais difícil, tudo era mais complicado também, né? Então, logicamente que o clima aqui não é igual ao do Paraná, né? A própria terra não é igual. Mas eles vieram com aquele propósito, né? Aí, né, em parte, acabou não dando certo e tal, mas sempre eles tiveram respaldo da colonizadora de buscar novas alternativas. Então, nós tivemos aqui em Sinop, na gleba toda, na gleba celeste, né, tentativas de busca, né, de outros tipos de cultura. Depois veio o Guaraná, veio a pimenta do reino, né, vieram outros tipos de cultura, e o pessoal foi tocando o barco, né? Então, muitos se dedicavam na agricultura, já montou um comércio aqui na cidade, né? E outros já vieram... adquiriram uma área rural aqui, mas eram prestadores de serviço, né? Trabalhavam também já como carpinteiro, como pedreiro, então eles foram achando alternativas para poder se fixar, né? Agora, as condições, né, que eles encontraram, né, é lógico, dificuldade houve de todo tamanho, não pode se negar, mas eles tinham respaldo. O que o Renco não tem, né? Agora se vira. Então, eles tiveram respaldo. E como funcionava esse respaldo? Uma coisa que vocês me contaram, né? Professores foram chamados para cá, tinham casas. Como é que foi isso? Trouxeram... o caso dos professores, o professor vinha para cá, né? Aqui ele tinha um campo ainda, né, grande para ele poder se colocar no trabalho. Eu vou citar um exemplo de uma parente minha. Então, veio para cá, o sogro dela comprou uma área rural aqui e ela veio, né? Ela e o esposo vieram junto com o sogro. E ela rapidamente se colocou aqui na primeira escola de Sinop. Aí vem aquela questão, né? Havia, né, esse respaldo no sentido de, olha, professor que vem para Sinop, dos primeiros que vieram para cá, ela veio em 75. Então, a colonizadora doava um lote para que ela, né,
amanhã depois, num determinado tempo, se instalasse, fizesse sua casinha lá, como aconteceu com os agricultores. Né? Compravam na área rural, né? Tinha o bônus de um lote aqui na área urbana. E assim aconteceu, principalmente com os agricultores e com os professores. E a empresa ainda tinha algumas pessoas, carpinteiros, que ela pagava para fazer a primeira casa para eles. Pelo menos para eles terem onde ficar na cidade. Então a empresa dava o terreno, mas claro, você vinha para plantar, como o professor citou. Você vai abrir a área, então tá bom, você vai ficar aqui, então a empresa vai te dar o suporte para você começar também. A família fica na cidade, a família vai ter hospital, vai ter escola, você está lá na roça trabalhando. Então, assim, mas isso teve apoio do governo federal também, isso não é dinheiro de uma pessoa só, porque não teria condições de acontecer isso. Então, voltando a repetir, existia um projeto que existia no Paraná, foi bem consolidado, bem feito, foi feito o convite, veio para cá, idealizou, construiu no mesmo formato que foi feito no Paraná. Então, assim, sucesso vem de quem acredita no projeto, né? E da coragem também, né? Sem dúvida. Mas, Enio, devem existir no Brasil diversas. Eu não o Brasil vou foi aberto dessa forma. Exato. Não foi só... A gente está conversando de Sinop. Exato. Mas o Brasil foi aberto dessa forma. A gente olha... Estamos do lado de um historiador aqui que eu chamo ele de enciclopédia, né? Porque guardar na memória o que ele tem de informação, eu mesmo tenho toda essa competência, né? É um estudioso. Então, se você olhar a história do Brasil, desde quando foi aberto o Brasil, foi aberto nesse modelo. Então, assim, algumas cidades talvez não tiveram a sorte de ter um desenvolvimento, né? A gente está falando talvez até avançando um pouco na nossa conversa, mas assim, Sinop também passou por crises, né? E várias crises, como toda cidade passa, porque ela tem que ter o seu momento de maturidade. Uma cidade é um ser vivo. É igual uma pessoa, igual nós aqui. Tem hora que você vai passar por crise. Tem hora que você vai cair, você vai levantar, isso é normal. Cidade também é nesse modelo. Ela vai ter a sua pujança, ela vai ter sua desaceleração, depois ela vai retomar o crescimento, e que isso é a independência da própria cidade, que vai criando sua estrutura, né? As pessoas vão fazendo a cidade, né? Mas a cidade, o Enio usa um termo no começo assim, Sinop teve a sorte de crescer. Claro que é uma força de expressão, mas foi muito além de sorte. O que acontece para Sinop ser Sinop, enquanto tantas outras não se tornaram tão grande? Vamos ser honestos, professor, em tão pouco tempo, em 50 anos, é um tempo muito curto. Para você imaginar o tamanho. O que aconteceu? Posso só ter liberdade dessa aqui, ter que... Mas o senhor vai complementar, porque o senhor sabe, né? Eu acredito que as coisas não são feitas de qualquer forma. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que o sucesso de um empresário, ele vem quando você acaba ganhando um prêmio de Deus se você faz as coisas corretas. Eu acho que Sinop foi um prêmio de Deus na família do Sr. João, da Dona Nilza e do Sr. Enio Pipino. Falei assim, eu vou te dar esse prêmio e você vai ter... Pena que eles não estão aqui conosco para poder ver o que Sinop se tornou. Mas onde eles estão lá, eu acredito que eles estejam muito felizes. Então, assim, eu acho que por tudo que eles fizeram, isso foi... Eu trato isso como um prêmio. Olha, eu vou te ajudar a desenvolver uma cidade que ela vai ficar referência no Mato Grosso para os próximos anos, né? Desculpa, professor. Não, eu lembro muito bem de uma frase do seu Enio, quando ele foi doado a área para a Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop, em 1992. E o seu Enio, né, na hora que foi assinado lá os documentos lá de doação para a universidade, então uma frase que me marcou muito, né, a gente estava lá naquele momento, ele fala que Deus deu a ele a oportunidade, né, de estar vivendo aquele momento, sobre um sonho que ele havia idealizado há 10 anos atrás. Foi quando eles tinham começado a buscar, né, para trazer o ensino superior para Sinop, a Universidade Federal para Sinop. 10 anos depois, né, isso começou em 82,
Em 92 ele teve o prazer, né, de assinar, né, o documento, fazendo a doação da área, onde hoje está o campus da Universidade Federal. Então, completando o que o Enio falou, quer dizer, realmente, né, o seu Enio, ele tinha uma coisa assim, né, então os três, né, uma coisa que, além de todo, né, aquilo que eles tinham, né, de próprio deles, eles eram abençoados. E aí também eu só gostaria, quando você citou da questão da como que uma cidade, né, longe de tudo, era um fim de mundo isso aqui, né? Ela desenvolveu tão rápido, né? Você vê, 74, né, teve a solenidade de fundação da cidade, que o Enio estava presente, né? 75 já virou distrito, em 79 já virou município, né? Aí vem a questão, aí vem o outro papel importante do seu Enio. Uma cidade estava começando aqui, tinha, né, você analisa bem, tinha uma meia dúzia de casas, né, e começando nos primeiros passos, né. Seu Enio conseguia trazer aqui, trouxe, né, autoridades da área federal que cidades antigas de Mato Grosso não tinham tido oportunidade. Ministros de Estado, né. Em 1980 já veio o presidente da República aqui até Sinop. Foi quando Sinop conseguiu, né, através de pedido da população, a vinda, né, da primeira rádio para Sinop, da primeira emissora local de TV e do telefone, que não havia ainda. Né? Isso. Quer dizer, então, a cidade, né, além dessa, a gente já falou, né, dessa determinação da gente que veio para cá, além, né, dessa presença determinante da colonizadora, aí, né, para completar o que a Ana falou, houve sim também na época assim, uma presença marcante do governo federal. Né? Foi quando veio para a BR sendo aberta, né, depois, um pouco tempo depois, pelo menos foi feita uma parte do asfalto de Sinop, né, até Cuiabá. Veio, né, em poucos anos que a cidade existia, veio, né, melhorou os meios de comunicação e afora, né, outras coisas mais que a cidade foi recebendo. Agora, tudo isso aí foi possível, eu tenho assim, né, até pelo tudo que a gente já viu, foi possível para aquela questão de não se criar a coisa e largar para lá. Quer dizer, foi criado, foi acompanhado e foi assumido. Havia as dificuldades, havia, mas foi junto, né, buscou-se solução. Depois que a cidade já estava ali fundada, o pessoal estava morando aqui, qual era o papel dos três? Eles eram o quê? Eles eram conselheiros, eram como se fossem administradores, era como se fossem síndicos, se fosse um condomínio, como se fossem prefeitos, juízes, quais eram o papel? Como funcionava? Porque eu imagino vocês batendo na porta da casa deles, me dá um conselho, briguei com a esposa, eles entravam até nisso, no sentido de tão próximo. Como que era? Olha, eu teve, né, a satisfação de conviver, né, um pouco assim, com o seu Enio. Na verdade, com os três. Quando eu estava em Maringá, eu costumava, né, ir tomar cafezinho lá com o seu João Pedro, de vez em quando com a dona Nilza, né, sempre estavam ali no escritório da colonizadora, porque o meu local de trabalho em Maringá era de frente o escritório da colonizadora. E agora, você falou assim, dessa questão aqui, depois da cidade desenvolver e tal. O seu João Pedro era mais a retaguarda, né? O seu João Pedro ficava mais cuidando da parte administrativa da empresa lá. O seu Enio, a dona Nilza também, o seu Enio, eles estavam mais frequentemente aqui em Sinop. E eu lembro, né, que era comum a gente ficar, seu Enio chegou, dona Nilza chegou, né? E a dona Nilza, ela tinha assim, um carinho muito grande para com as crianças, né, que estavam estudando. Então, no começo, era comum ela trazer aqui para Sinop uniformes para as crianças. Tinha aquele, não é o tênis, não, era um calçado que havia na época, Conga. Esse eu conheci. Ela trazia. Você não teve, Conga, né, era azul. E, então, ela tinha esse carinho. E o seu Enio, ele, quando vinha para cá, eu exerci na época um cargo público aqui do Estado, e o seu Enio, quando ele vinha para cá, ele procurava com a gente, procurava saber como é que está, como é que não está, né? Está tendo dificuldade, né? Então ele era muito, muito comunicativo, ele era muito preocupado com as coisas que estavam, né? Então, tanto é que era comum, né?
pessoal, né? Opa, chegou seu Enio. Ô, peraí, alguma coisa vem, alguma coisa vai acontecer de bom, né? Então, sempre, às vezes, ele vinha com alguma notícia boa, né? O que ia trazer alguém, que ia vir alguém, que ia resolver alguma situação, às vezes situação, um problema que estava acontecendo, ele vinha também para ajudar a resolver. Eu cansei, né, de participar de reuniões, como faziam lá na Câmara, que tava o problema estava aí, né? Ô, seu Enio chegou, seu Enio ia lá, vamos resolver, vamos tomar as providências para dar a solução. Então, é isso que eu sabe, que a gente não pode esquecer, né? De que a presença deles foi muito marcante aqui na história da cidade, e tudo isso aí, naturalmente, que leva ao desfecho de Sinop chegar onde ela chegou. E tem uma coisa interessante, que o Enio falou agora há pouco, que uma cidade é como se fosse um corpo. Não sei se ele falou exatamente essa palavra. E eu vou fazer, então, uma analogia, talvez. Que talvez tenha sido, a cidade tenha sido o filho dos três. E como todo filho que você educa, uma hora ele cresce e fala, já sigo sozinho. Vocês sabem dizer quando a cidade começou a sair dos planos que eles tinham e falou, agora ela já está seguindo sozinho. Porque eu imagino que eles não planejaram um hotel. Alguém teve ideia, montou o primeiro hotel. Quando chegou no momento, eles falaram, poxa, agora não precisa mais tanto da gente, ó. Já tem sei lá quantos milhares de habitantes. Aconteceu isso com eles ainda em vida? Eles falaram, vixe, nosso filho cresceu demais, já tomou vida própria? Eu acho que ainda não tinha acontecido isso, esse rompimento, né? Acho que esse rompimento, com tudo aquilo que o professor acrescentou aí na fala dele, da participação efetiva do seu Enio com a sociedade, né? A preocupação que ele tinha com o desenvolvimento da cidade, mas não só do desenvolvimento da cidade, dos setores que ele trouxe, né? Hospital, a dona Nilce se preocupava com a escola, será que os educadores estão fazendo o projeto correto? O que está faltando para essas crianças ter aula, né? Assistir uma aula, se é o uniforme, se é o material, se é a estrutura, né? Tem que citar aqui, sem dúvida nenhuma, as irmãs do Regina Passes, que também estão aqui há alguns anos e acreditaram também, né? E passaram seus perrengues aqui. Então, assim, eu acho que quando houve a falta dele, né? Eu acho que aí começou uma política de rompimento, né? Não da empresa, não do grupo para a cidade, mas a figura do Enio naquele desmembro. Porque, assim, ele não era somente uma pessoa que trazia algo de melhor para a cidade, né? E ele não trazia sozinho, né? Ele buscava as informações do que a cidade precisava e ia em Brasília, ia buscar, como hoje os deputados fazem, os senadores fazem, os governadores fazem, né? Prefeitos também. Mas naquela época era assim que funcionava, né? Então, eu acho que esse rompimento houve porque a cidade precisa andar com suas próprias pernas. Ela precisa aprender com ela mesma as suas dificuldades. Que entra aquela questão da maturidade da própria cidade. Hoje ela caminha sozinha. Hoje ela é pujante, hoje ela é grandiosa, hoje são mais de 200 mil pessoas que frequentam aqui. Daqui a pouco nós estamos chegando no número de 300 mil e eu não vejo isso tão distante para chegar. Então, assim, aeroportos, a gente vê potencial crescendo, então agronegócio crescendo, as indústrias chegando. Então, assim, era necessário acontecer isso. E eu acho que a missão deles foi cumprida com o crescimento da cidade. Então, eu acho que eles tiveram a felicidade de construir e, ao mesmo tempo, falar assim, a nossa missão a gente cumpriu. Cabe àqueles que estão aqui desenvolvendo a cidade que derem sequência agora, os pioneiros, né, e o grupo em si, né? Quais foram as grandes dificuldades da cidade? Vocês sabem listar? Teve, né, dificuldades, né, todo lugar tem. Agora aqui no caso de Sinop, eu vou me reportar mais assim, mais a parte inicial, né? Era a questão da infraestrutura, né? Como a gente já citou, né? A falta da energia, né? Que veio ser resolvida a questão da energia aqui em Sinop já na década de 90, né? Foi quando foi inaugurado o linhão aqui de Cuiabá para Sinop. E essa questão de infraestrutura, né, era a energia. Agora, parte da comunicação já foi resolvida no início, né, bem antes do que muitas cidades que eram bem mais antigas, que foi a questão do telefone, né?
E agora, a cidade, né, como o Enio falou também, lógico que ela passou, né, os seus perrengues, né, seus momentos, né, de desânimo, né, mas foi coisa rápida, sabe? Não ficou... Eu, do tempo, né, que a gente vive aqui, desde de 83, sempre teve, né, momentos agora, sempre predominou, né, aquela ideia, aquela vontade de que a gente estava participando, vivendo numa cidade que tinha tudo para dar certo, né, que tinha tudo para seguir, né? E aí as dificuldades podem ser grandes, mas se tornam menores, né? Quando a gente acredita, né? Como muita gente aqui acreditou na cidade, né? E permaneceu, enfrentou as dificuldades, sofreu, né? Mas, né, com força, com ânimo, com fé em Deus, passou e está aí, né? Quer dizer, então a cidade ela é realmente fruto, né? Primeiro né, do trabalho dos colonizadores. Segundo, né, da determinação da gente que veio para cá, né? Dos pioneiros. E depois de outros mais que vieram vindo. E eu me orgulho, viu, gente? Tenho muito orgulho de Sinop. Porque eu também deixei Maringá, namorar em Maringá. Deixou o conforto, deixei o conforto, né? E a gente enfrentou aqui, né, dias e dias sem energia, né? Enfrentou aqui também N dificuldades, né? Mas não me arrependi, não. Se tiver, é aquela história, né? Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Ele tomou água daqui, aí a água tomou água daqui, pronto. Né? E tem uma coisa interessante, Enio, assim, o Grupo Sinop está completando agora 75 anos, são 75 anos. Sinop completa, em breve, 50 anos. Ano que vem. Né? E ouvindo a história, ou em outras oportunidades com vocês, ou até nesse bate-papo, a gente vê que os três grandes pioneiros, pensadores, incentivadores, motivadores, planejadores disso tudo, eles pensaram muito num projeto que ia além deles próprios, ia na vida das pessoas, no Brasil. Eu convivo um pouquinho com vocês, então ainda vejo ali no Grupo Sinop que existe essa preocupação. Em cada projeto de falar assim, poxa, mas isso vai melhorar aquela região, vai melhorar aquela. Esse legado deles, como funciona? Isso é natural teu, da diretoria? É quase uma dívida com os três, de falar, pô, eles sempre pensaram, vamos seguir nesse caminho. O Grupo Sinop, você acha que a essência dele hoje tem muito dos três, desse pensamento do fazer a cidade crescer, mais do que só vender loteamento, pensar bem das pessoas, ou cada vez mais você acredita que vai ter que deixar de ser assim, porque o mundo está tão competitivo, tem que pensar em vender, vender, vender? Qual vai ser o caminho? Não. Você tem que vender, você tem sustentar os seus projetos, pagar seus projetos, isso é natural. Mas tem que ter o lado humano também, né? A cidade doou muitas áreas para o desenvolvimento, né? Hoje a gente já não doa naquela evolução, naquela velocidade que doou para a abertura da cidade. Mas a gente continua. O projeto que chega para a gente analisa, a gente vê. Se a gente não doa, a gente pelo menos compartilha, ajuda a desenvolver, né? E eu acho que isso está no sangue da família, né? Tanto hoje nos acionistas, nos conselheiros, né? Na direção. Quando você vê o projeto acontecendo, não tem como você não se apaixonar. Então, está no sangue da família, né? Nós pegamos esse legado, vai fazer 27 anos que nós pegamos esse legado, né? Não é fácil pegar um legado. Hoje, muitas famílias, empresas familiares, elas acabam até terminando porque a família pega o legado e fala, não é isso que eu quero fazer, vou fazer totalmente diferente. A gente não poderia deixar numa história de 50 anos de construção bonita, ou os acionistas chegar, vamos fazer totalmente diferente. A gente tinha que seguir e aperfeiçoar e melhorar, né? Então, hoje, quando a gente se preocupa, e de fato se preocupa com as cidades que foram construídas, né? Eu, no Paraná, de vez em quando, consigo visitar algumas cidades lá para ver como que é. Claro, não tenho mais acesso à prefeitura, mas passar na cidade, ver como que ela está sendo... E todas muito bem conservadas, eu fico contente com isso. Então, se plantou-se uma semente, né? E essa semente ainda tem fruto sendo colhido. Isso é muito bonito, né?
E a gente tem a preocupação, sem dúvida nenhuma, de cada vez estar melhorando a cidade de Sinop e aquelas que a gente também fundou, né? Temos projetos para os próximos anos, a empresa está fazendo 75 anos, mas é uma empresa jovem, com mente jovem, com equipe jovem, com equipe pujante, com vontade de fazer com qualidade de entrega. Então, assim, eu acredito que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda para a cidade e para a região, né? Enio, professor, a gente está chegando no final desse bate-papo, tem tanta coisa ainda para falar e vocês falam tão bem, tem tanta história, mas eu queria fazer uma pergunta final, já que a gente falou tanto de passado, do futuro. Como vocês imaginam a Sinop do futuro? Do futuro breve, daqui a alguns poucos anos. Quem quer começar? Professor. Olha, João, prever o futuro não é muito fácil, não, né? Mas por tudo aquilo que a gente viu, né, na cidade, no começo dela, dos passos que ela foi dando, né, ao longo do tempo, né, está aí para completar 50 anos de fundação, né, já com praticamente mais de 200 mil habitantes. Uma cidade continua, né, com aquela pujança, com aquela vontade que a população tem de crescer cada vez mais. É difícil da gente prever, mas nessa batida que Sinop começou e continua e vai indo, ela merece, mas de 100%, né, o título de a capital do Nortão Mato-Grossense, né? Ela é a quarta cidade mais importante do estado, né? Hoje é um dos principais centros universitários e médicos do estado, né? Há pouco tempo era do Nortão, agora já é do estado já, né? Então, tem centros de pesquisa aqui já, né, em pleno desenvolvimento. Nós temos aqui uma Embrapa, né, que desenvolve projetos aí de pesquisa, está recebendo, como ele já falou, grandes empresas, e uma coisa vai puxando a outra. Eu vejo assim, olha, sinceramente, eu vejo assim que Sinop realmente, né, com pouco tempo, ela vai chegar nos 300, vai chegar nos 500 mil, né, não é muito tempo não, né, e tudo isso aí, né, é fruto de queira ou não queira, de um trabalho inicial, né, é uma sequência, né, então eu vejo que é uma cidade que tem tudo para dar certo e continuar, né, fazendo jus, né, a tudo aquilo que foi feito pelos colonizadores, pelas famílias pioneiras, né, eles lançaram a semente e nós hoje estamos aqui a continuar isso aí. Acredito, João, que Sinop está passando por um momento interessante, né? 50 anos, ela é jovem ainda. E Sinop precisa ser pensada para os próximos 50 anos. Ela foi desenvolvida, bem desenvolvida até agora, mas há muitos desafios a ser feito ainda para os próximos 50 anos. Quando eu falo isso, eu falo de planejamento, né? Não se constrói uma cidade que quer talvez ser o futuro a capital, que todo mundo comenta. Você tem condições agora, nesse momento, pensar isso e desenvolver os próximos 50 anos da cidade. Vai acontecer dessa forma? Talvez não, vai ser mudado conforme vai vindo. Mas se você traçar o plano de desenvolvimento bem planejado, bem estruturado, bem conversado, com aquilo que pode acrescentar na cidade, com ruas que ela já tem as suas avenidas bem amplas, dar sequência nessa situação, você melhorar a iluminação, saneamento básico, né? Porque hoje Sinop recebe várias pessoas de centros grandes que vêm aqui. Sinop é uma prestadora de serviço, então ela tem trabalho e oportunidade para todo mundo. E essas pessoas que estão vindo aqui, ela quer o melhor. Ela quer morar bem, ela quer viver bem, ela quer ter um lazer legal, que ela encontra lá no sul ou nos centros grandes. E se você conseguir oferecer isso, e essa é uma preocupação também do Grupo Sinop, de oferecer, dar sequência no oferecimento disso, né? Melhorar o urbanizamento da própria cidade, eu acho que esse é o momento de transição. Eu chamo como transição de cidade. O pensamento para os próximos 50 anos. Fomos felizes?
passamos por dificuldades na cidade, a cidade amadureceu, ela criou formato, ela tem potencial, sem dúvida nenhuma que ela tem. Agora, como vai ser os próximos 50 anos? Então, agora é o momento de se pensar. Não deixar para daqui 10 anos. Eu acho que o momento é agora, para daqui 10 anos a gente já começar a colher o fruto do que a gente planejou agora. Então, assim, eu acredito que isso não é tão fácil fazer, mas também não é tão difícil para executar. Eu acho que se todos se unirem, todos discutirem, todos agregarem, pensando numa cidade de potencial, ela vai ter um fruto muito, muito positivo para os próximos anos. Enio, professor, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, obrigado pela audiência e até o próximo.